Então, continuando aí a nossa discussão de ontem, né? Ontem nós tínhamos trabalhado as possíveis, né? Começamos a trabalhar possíveis modificações para a supersimetria que não fossem as considerações que são feitas usualmente de estender simetria, de misturar férmio com bóson. Claro que a gente vai estar vendo, né? A gente já viu ontem, né, que a supersimetria tem um parâmetro fermiônico. Nós vamos ver hoje que isso aí leva naturalmente a essa simetria que faz essa ligação entre bósons e férmions. A gente não quis partir disso. A gente preferiu partir de algo mais básico, que é a invariância de Lorentz e representações do grupo de Lorentz. Então, nós introduzimos ontem, né, nós vimos uma primeira ideia, né, de que a supersimetria é uma simetria de Gauge, é uma teoria de Gauge para o campo de spin 3 meios, para o campo de Harries-Schwinger, para que a gente consiga ter uma dinâmica para uma partícula de spin 3 meios a partir desse campo, que é o campo de Harries-Schwinger. Então, a supersimetria, ela faz no setor de spin 3 meios do grupo de Lorentz o mesmo papel que a simetria de Gauge faz no setor de spin 1 do grupo de Lorentz. Foi essa a consideração maior que a gente fez ontem. E aí a gente tinha visto que a simetria, né, local associada ao campo de Harries-Schwinger, vou explicar aqui da outra forma. Então, a gente viu que a descrição da dinâmica de uma partícula de spin 3 meios através do campo de Harries-Schwinger, essa descrição precisa ser baseada nessa simetria aqui, que é uma simetria que envolve um parâmetro de natureza espinorial. Então, em princípio, esse parâmetro aqui simplesmente é um espinor do grupo de Lorentz. É um espinor. Agora, nós sabemos o espinor do grupo de Lorentz. Então, nós sabemos que as representações espinoriais do grupo de Lorentz podem ser de 3 categorias. A gente pode ter o espinor de Weyl-Left e o espinor de Weyl-Wright. Pode ter o espinor de Dirac, pode ter o espinor de Majorana. Então, em princípio, nós temos 2 tipos de espinor quiral. Temos o espinor de Dirac e temos o espinor de Majorana. Na verdade, né, tem 4 tipos de férmions que a gente pode ter no espaço-tempo de Minkowski. Então, esse espinor aqui ainda não está muito definido. Se essa representação aqui, como nós vimos, né, for a representação, então nós tínhamos visto ontem que nós podemos pegar a representação left e fazer o produto tensorial com a representação vetorial. Então, o que nós estamos fazendo aqui, fermion left, então esse índice aqui, a gente chama de um índice alfa, e esse índice aqui é um índice mi. Então, vamos botar aqui. Aqui a gente tem um espinor, vamos dizer, um psi alfa, e aqui a gente tem um quadro vetor a mi. Então, como a gente está fazendo o produto tensorial dessas 2 representações, a gente sabe que esses 2 índices se fundem, né, para dar um tensor dessa categoria, psi, mi, alfa. Então, esse índice alfa varrendo de 1 a 2, a representação meio zero. Nós podemos ter também essa representação 0 meio, tensorial, a representação meio meio, que é a representação vetorial. Então, é a mesma coisa. Só que aqui o férmion que está aqui não é a mesma categoria. Esse férmion aqui é o férmion left. De acordo com as convenções de nossos cursos anteriores aí, nós sabemos que essa representação é equivalente ao conjugado complexo dessa. Então, a representação que nós colocamos aqui, nós usualmente colocamos um índice, um pontinho, para distinguir os férmions que se transformam nessa representação. Tem um índice de categoria alfa ponto, que vai de 1 a 2 também, mas esse alfa ponto é só para dizer que esse espaço vetorial não é equivalente a esse espaço vetorial. Esse espaço vetorial aqui é o conjugado complexo desse. Então, para distinguir, para a gente saber se eu estou nessa representação ou se eu estou nessa, a convenção usual é adotar índice alfa para essa representação e índice alfa ponto, que vai de 1 a 2 também, para essa representação. E aqui é o mesmo quadro vetor a mi. Então, aqui eu teria, né, um espinor de Harita-Schwinger do tipo right. Então, aqui é um Harita-Schwinger left e aqui um Harita-Schwinger right.
De qualquer maneira, né? O que a gente sabe é que então, se eu estiver considerando esse campo de Harriet-Schwinger, se esse meu psial, se eu quiser descrever uma partícula de spin 3 meios, left, então eu estou descrevendo esse espidor aqui vai ser um espidor de natureza left. Se eu estiver descrevendo um espidor de Harriet-Schwinger de tipo right, esse espidor aqui vai ter que ser um índice, então alfa ponto. Esse espidor aqui vai ter que estar nessa representação. Agora, normalmente, né, nós trabalhamos, né, com esse campo aqui, o campo de Harriet-Schwinger, nós trabalhamos ele como sendo a soma direta dessas duas representações. Então, para nós, né, se a gente considerar que o meu psi alfa, né, então eu posso considerar que eu estou fazendo isso aqui, eu vou estar trabalhando com um espinor que tem componente left e componente right, então esse ferro aqui, na verdade, vai ser um ferro que vai ter componente left e componente right, vai ser um ferro tipo Dirac, por exemplo, o Majorana. Então, fica claro que a transformação que vai dar o que nós chamamos de supersimetria, o caráter do parâmetro fermiônico da supersimetria vai ser exatamente o caráter do campo de Harriet-Schwinger. Se ele for left, esse fermo é left; se ele for right, esse fermo é right; se ele for Dirac, esse fermo é Dirac; se ele for Majorana, esse fermo é Majorana. Então isso aí fica a critério. Na verdade, nós no final de tudo vamos adotar o campo de Harriet-Schwinger como sendo Majorana, porque nós vamos querer fazer uma conexão com a gravitação. E o grávido, o campo de gravitação, é um campo real. Então nós vamos ter que escrever um fermo de Majorana, porque ele tem uma condição de realidade associada. Então isso aqui é só para dizer que o espinor, ele carrega a mesma categoria espinorial que o campo de Harriet-Schwinger. Só para lembrar isso. Aí nós temos visto ontem, então, que isso aí é a base, né, para a gente poder jogar fora os espinhos escuros que aparecem aqui. Essa representação aqui, ela vai ter espinho meio, né, vai ter espinho meio, vai ter meio com meio dá zero, vai ter zero meio, meio com meio dá 1, vai ter 1 meio. Então a gente pode ter espinho zero, né, 1 saindo daqui e o meio saindo daqui. Então a gente viu que a gente deu uma soma de diferentes espinhos, e aí para eliminar os espinhos escuros, essa transformação aqui ela é crucial, da mesma forma que a transformação de Gauge é crucial para eliminar o espinho escuro do fóton. Então, isso aí já está mais ou menos fechado. Bom, em seguida, nós podíamos ter pensado o seguinte: essa transformação ela está naturalmente nascendo local. A pergunta uma simetria local, em geral, ela tem uma contrapartida global. Pergunta se colocasse, né, se pensasse nesse parâmetro fermiônico como sendo um parâmetro global, vou pensar, será que eu posso fazer a versão global? Pegar esse parâmetro em versão global, ou seja, independente do x, né, do t e do x. Da mesma forma que em teoria também de Gauge, a gente pode pegar o setor, a gente pode chegar no eletromagnetismo usando transformações locais, mas a gente sabe que a gente pode partir de uma simetria global. Como a estrutura, né, de uma transformação de simetria contínua é a seguinte: a variação infinitesimal de um campo, a gente tem uma simetria contínua, a variação infinitesimal de um campo, ela em geral tem essa estrutura aqui, é o parâmetro da transformação. Se eu tenho uma transformação de simetria, né, em cima de um campo, a transformação de simetria desse campo, ela pega o parâmetro contínuo associado àquela simetria, e esse parâmetro vai estar multiplicado por algum campo, pode ser o mesmo, por campos em geral, né? Por exemplo, só para a gente lembrar, a gente tem uma transformação do tipo Young-Mills, né? Se eu pegar, por exemplo, um campo que esteja numa certa representação do grupo de Gauge, em geral nós fazemos o seguinte: nós pensamos numa transformação não abeliana, por exemplo, né? Eu tenho o parâmetro da transformação, o índice A, posso ter os geradores associados àquela transformação, e esses geradores vão ter elementos de matriz IJ e aqui o J. Então isso aqui seria uma versão infinitesimal de uma transformação contínua não abeliana. E aí o que a gente observa é que a estrutura geralmente é essa. Eu tenho o I, a
variação de um certo campo, é o parâmetro, né? Vamos botar até aqui que eu não coloquei. Parâmetro gerador. E aqui, então, essa é a estrutura. No caso, uma transformação abeliana, por exemplo, quando eu faço a transformação de carga elétrica, quando nós estudamos a transformação de fase da carga elétrica, nós muitas vezes escrevemos assim, delta φ, é I, o parâmetro da transformação, a carga do campo faz o papel do gerador e o próprio campo. Então, isso aqui é a transformação de Gauge usual. Muitas vezes a gente tem uma carga igual a 1, a gente faz simplesmente uma transformação do tipo, uma transformação de fase. Mas o que é importante é que eu tenha parâmetro, gerador e campo. Essa é a estrutura de uma simetria contínua, de uma transformação de simetria contínua. Estou só dando, né, exemplos que a gente já cultivou em outras ocasiões. Nesse caso aqui, o meu parâmetro tem uma natureza espinorial. Então, por exemplo, aqui, né, a gente vai ter uma variação do nosso campo, ela vai ter que ter um parâmetro de natureza espinorial. Vamos colocar aqui o nosso parâmetro epsilon espinoro, tem que ter um inicial espinorial. E, na verdade, esses geradores aqui estão associados aos campos. Vamos pensar então assim, dessa forma, né? Eu teria aqui algum tipo de gerador, eu teria que ter gerador, então aqui eu teria o produto do gerador pelo campo. Vamos colocar essa estrutura que a gente tem. Então está aí. Parâmetro, gerador, campo. Parâmetro, gerador, campo. Parâmetro, gerador, campo. Esse gerador aqui, na verdade, é a carga do campo. No caso, a carga faz o papel do gerador. Bom, então o que nós estamos observando é o seguinte. Esse parâmetro aqui tem uma natureza espinorial. Então, essa equação aqui, ela tem que ser tensorialmente consistente. Se o lado esquerdo é um espinor, o lado direito é um espinor. Se o lado direito é um campo de natureza bosônica, o lado direito vai ter que ser um campo de natureza bosônica. Então, vamos pensar, se os nossos geradores vão estar atuando aqui nos campos. Então, o nosso parâmetro aqui, ele vai ter que, esse objeto todo aqui, se esse campo aqui tem uma natureza fermiônica, como esse parâmetro aqui tem uma natureza fermiônica, tem um índice fermiônico explícito, esse objeto aqui teria que ter caráter bosônico e vice-versa. Se esse campo aqui for bosônico, como isso aqui já é fermiônico, esse pedaço aqui naturalmente vai ter que ser fermiônico. Então, a gente vai estar vendo que se esse lado aqui é um férmio, esse lado aqui tem que ser um bóson. Se esse lado aqui é um bóson, esse lado aqui é um férmio. Então, esse pedaço aqui, né, vai ter que ter um caráter misto. Vamos pensar que o gerador, ele é um conjunto, é uma matriz que é um conjunto de elementos. Então, podem ser são matrizes numéricas, matrizes constantes. Então, a gente podia imaginar isso da seguinte maneira. Da mesma forma que eu tenho isso aqui, eu poderia imaginar que esse gerador aqui, né, quando o gerador ele tem que ter o mesmo caráter que o campo. Né? A gente sabe que esse índice do gerador, do parâmetro, é o índice que acopla com o índice do gerador. Então, nós deveríamos ter aqui, isso aqui indica para nós, que esse gerador aqui, vai ser o GR, né? O gerador da supersimetria, para ele poder acoplar aqui, ele vai ter que ter um índice fermiônico também. E isso aqui vai estar associado ao campo. Pode pensar dessa maneira, porque esse índice aqui casa sempre com esse. Né? O índice do gerador se acopla com o índice do parâmetro, se acopla com o índice do gerador. A gente pode ver isso até pelo teorema de Nader. Né? Quando a gente tem uma simetria contínua, né, de um Lagrangiano, a gente gera aquela chamada corrente de Nader, e essa corrente de Nader, ela tem um índice, né, que é exatamente o índice que o gerador da transformação, o parâmetro da simetria tem.
Bom, então, a gente observa, claro, então, que o produto desse gerador por esse campo, se esse campo aqui é bosônico, se esse campo aqui é bosônico, a variação, vou botar aqui no campo bosônico, mas o gerador atuando no campo bosônico, isso aqui vai me dar um caráter fermiônico. Se o campo é fermiônico, eu boto aqui um férmio. Esse índice é fermiônico, esse índice fermiônico vai dar uma coisa bosônica. Então fica claro para nós que a transformação, essa transformação que nós chamamos de supersimetria, ela vai ter sempre essa característica. A variação de um campo bosônico vai se transformar como sendo um parâmetro vezes um campo fermiônico. E a variação de um campo fermiônico, observando bem, a gente coloca aqui parâmetro do gerador e o campo, a gente está colocando na mesma categoria de campo. Então esse campo que está aqui é da mesma categoria que esse. Mas, ao esse gerador atuar nesse campo, esse gerador é fermiônico, ele vai mudar a natureza do campo. Vai ficar aqui no final de tudo, esse produto que vai aparecer aqui, vai mudar o caráter do campo. Se isso aqui é um bóson, isso aqui faz um férmio. Se isso aqui é um férmio, isso aqui faz um bóson. Porque esse índice é fermiônico. Então, esse índice já marca que ele vai mudar a característica desse campo para dar uma coisa final que não é a mesma característica desse campo. Então, se esse campo aqui é bosônico, eu boto um campo bosônico aqui. Esse parâmetro fermiônico atuando num campo bosônico, ele dá um férmio. Se esse campo aqui é um férmio, isso aqui vai ser um férmio. Índice fermiônico com índice fermiônico, ele dá campo bosônico. Eu teria que alguma coisa desse tipo. Então, já fica claro desse argumento que essa simetria, né, essa nova simetria que tem caráter fermiônico, ela deve estar sendo uma simetria contínua que vai fazer uma ligação entre bósons e férmions, tá? Por causa da estrutura de uma simetria contínua, né? Quando ela é implementada numa teoria de campos, né? Tomando campos clássicos, né? A topologia quântica, mas é só para lembrar que essa é a estrutura da simetria. Bom, deixa eu apagar isso aqui, vamos fazer mais uma coisinha. Suponhamos, então, que a gente vai fazer construir realmente um modelo muito simples, um modelo tórico, um modelo inteiro mesmo, tá? A gente pegar um modelo só de exploratório. Então, esse modelo meramente exploratório está me dizendo que eu deveria, para poder implementar a supersimetria em termos de campo, eu tenho que ter no mínimo um campo bosônico e um campo fermiônico em parceria. Preciso de dois parceiros, um bosônico e um fermiônico, para poder implementar a transformação dessa forma. A variação do campo bosônico fica em função do campo fermiônico e vice-versa. Então, eu vou criar o modelo mais simples possível que a gente poderia conceber, que seria um modelo com dois campos, né? Um campo escalar, que é o bóson, vamos dizer assim, mais simples que a gente poderia ter, e um campo fermiônico também. Vamos colocar a coisa assim. A variação do meu bóson, né, ela deve estar ligada ao férmio. Então, a variação já tem que ter essa estrutura. Ela vai ter que ter um parâmetro fermiônico e multiplicado pelo campo fermiônico. Quando eu pego o férmio, né, a gente já sabe, quando a gente pega um férmio e contrai com um outro férmio, eu crio um bóson. Se esse lado aqui é bosônico, então eu quero implementar, eu quero ter transformações que sejam lineares dos campos. Vão ser lineares. E tem que ter esse parâmetro. Então, eu sei que esse campo aqui, do lado direito, que tem que aparecer o campo psi. Como esse campo aqui é um escalar, eu tenho que formar, então, um escalar a partir do epsilon do psi. Se eu estou
um modelo relativístico, a gente sabe que para formar um escalar, eu vou formar um escalar de Lorentz. Então eu deveria pegar essa combinação aqui, onde epsilon barrado é o nosso chamado conjugado de Dirac, o epsilon Dagger gama zero. Estou falando de representações fermiônicas do grupo de Lorentz. Se eu estiver falando de uma teoria não relativista, se eu estiver num modelo que não tem relatividade, seria um modelo baseado na simetria SO3, a variação do meu escalar, que eu posso formar a partir de dois términos, né? Esse objeto aqui faz o papel de um escalar de rotação. Isso aqui é um escalar de SO3, né? É o TAG, se transforma segundo SO2, isso aqui se transforma segundo SO2, que é o recolhimento de SO3, e eu tenho um escalar de SO3, um escalar de rotação. Nós estamos adotando já aqui, né, que a gente está no sistema relativístico. Tá? Depois nós vamos trabalhar com as supersimetrias não relativistas. Mas, por enquanto, para nós estamos no mundo da relatividade. Então, nós vamos trabalhar com conjugado de Dirac. Então, está aqui. Então, nós estamos colocando um campo bosônico. A variação então, desse campo bosônico tem que ser linear no férmio. E aí, para eu formar uma grandeza, né, que seja realmente bosônica, eu preciso formar essa grandeza aqui. Com isso aqui, a gente já tem uma primeira assim, faceta dessa transformação. A variação do bóson é isso aqui. Aqui tem uma consideração só de natureza, vamos dizer assim, de aspecto do campo ser real ou não. Se esse campo aqui é real, né, então a gente sabe que quando a gente faz essa composição aqui, os férmions em geral, na representação do grupo de Lorentz, os férmions são complexos, né? Os pinores são objetos complexos. O espinor left, o espinor right, o espinor de Dirac. Nós sabemos, porém, a equação, quando a gente estuda a equação de Dirac, quando a gente estuda os férmions do grupo de Lorentz, nós podemos impor uma condição de autoconjugação de carga, que é a condição de realidade. A gente pode impor uma condição chamada condição de Majorana. O férmio é autoconjugado de carga. Isso aqui seria o análogo da condição de realidade que a gente tem nas variáveis complexas, né? Que é análogo da condição de realidade no espaço espinorial. É o conjugado de Majorana, que está aí nos nossos cursos de eletromagnetismo, a gente já estudou. Então, se esse férmio aqui, não importa, se esse escalar aqui é complexo, nada me impede desse epsilon ser um férmio de Dirac, se ser um espinor com férmio de Dirac, isso aqui é uma grandeza, em princípio, complexa. Vou tirar o complexo conjugado desse lado aqui, o complexo conjugado desse objeto aqui, é psi barrado epsilon. Então, em princípio, esse objeto aqui não tem uma delta star, não é igual a delta A. Então, em princípio, esse objeto não é real. Então, vamos dizer, por enquanto, que eu estou deixando isso aqui assim. Mas, se eu quiser trabalhar numa condição ainda, vou apagar isso aqui. Se eu quiser impor uma condição mais restritiva, simplificar mais ainda, suponhamos que eu pegasse um campo bosônico real. Esse campo aqui é real. E a pergunta é, será que eu consigo, o que seria um férmio sujeito a uma condição de realidade? Um campo de Dirac sujeito a uma condição de realidade é um campo de Majorana. Então, se eu puser essa condição em cima do espinor, eu vou então formar uma situação muito simples, onde eu tenho um escalar real e um férmio sujeito a uma condição de realidade. Essa condição aqui é o análogo espinorial dessa condição de realidade aqui no espaço dos escalares. Então, isso aqui é um chamado férmio de Majorana. Então, a gente sabe que o férmio de Majorana tem certas propriedades especiais, como a gente já estudou. Então, vamos fazer a suposição para nós, que nós estamos considerando a situação. Outra coisa que nós também poderíamos ser levados, tentados a pensar em termos de Majorana. Por quê? Quando nós estudamos as transformações de simetria, então, em geral, nós trabalhamos muito com simetrias de Lie. Os parâmetros associados aos grupos de Lie, às álgebras de Lie, são parâmetros reais. Nós exponenciamos, né, uma transformação, nós exponenciamos as transformações da álgebra de Lie, colocando, né, algo desse tipo aqui. Nós trabalhamos, os geradores da álgebra são hermitianos, esses parâmetros aqui são reais. Então, nós vamos adotar um ponto de vista de que nós vamos estar trabalhando com transformações de simetria, baseando-se no que a gente tem das álgebras de Lie, que esses parâmetros sejam parâmetros reais.
Então, esses parâmetros são reais, geradores hermitianos. Em geral, a gente até coloca um I aqui, justamente por causa da expansão da exponencial. Esse parâmetro é real, esses geradores são hermitianos, isso dá um caráter unitário na transformação do grupo. Então, o que seria a imposição de um parâmetro real no espaço dos espinores? Então, um espinor que representa, tem as suas componentes, são parâmetros de uma transformação, se ele vai ser sujeito a uma condição de realidade, nós vamos impor a condição de realidade e a condição de maioria. Então, nós vamos tomar, depois eu vou ter que contar uma justificativa, mas menos baseada em argumentos de simplicidade. Por que a gente gosta de tomar esse parâmetro realmente tutorial sendo maioria? Mas, por enquanto, a gente está tentando ficar o mais próximo possível das simetrias de Lie. Se os parâmetros dos grupos de Lie são parâmetros reais, as álgebras de Lie são definidas sobre os reais, não estamos falando de complexificação das álgebras de Lie, então nós vamos pegar também parâmetros espinoriais reais. A condição de realidade dos espinores é a condição de maioria. Então, vamos dizer que a gente parte e vamos levar desde o início que o nosso parâmetro da supersimetria é um parâmetro espinorial de maioria. Então, vamos colocar esse dublete aqui, um dublete de um escalar real e de um férmio de maioria. E aí nós sabemos que essa transformação aqui, a variação do campo real, a transformação deve não ter o caráter de realidade do campo. Então, nós sabemos que esse objeto aqui, epsilon barrado psi, vamos colocar assim. Se esse férmio é maiorana e esse férmio é maiorana, então nós sabemos que epsilon barrado psi, conjugado complexo disso aqui, é a mesma coisa que o conjugado de Dirac disso aqui. E o conjugado de Dirac satisfaz essa condição, esse barrado epsilon. Agora, se esses dois férmios são... Então, a gente sabe que, em geral, dois férmios, a gente pode sempre escrever essa equação desse modo. Epsilon barrado C e CC. Mas, se os nossos férmios são maiorana, então isso aqui está dando para mim epsilon barrado psi. Então, se eu tenho dois férmios de maiorana, esse bilinear fermiônico é real. Então, essa transformação aqui é real. Então, estou fazendo isso aqui, essa transformação aqui é real, garantindo então que eu não mudo a realidade do meu campo. Se o meu campo é real, a transformação de supersimetria dele também é real. Por quê? Porque esse meu férmio é o parâmetro de Majorana e esse meu férmio, parceiro desse escalar, também é Majorana. Então, isso aqui é um número real. Muito bom. Agora, se eu tenho uma transformação de simetria, também deve ter que pegar a transformação de psi. E a transformação de psi vai ter que ter a mesma característica. Ela vai ter que ser o parâmetro fermiônico e vai ter que ter aqui alguma coisa que seja bosônica. Ela vai ter que entrar no campo A, de alguma maneira. Vamos olhar a argumentação de dimensão. Dos nossos estudos aí, iniciais das teorias de campo, nós sabemos que os campos escalares eles têm dimensão canônica de massa igual a 1. Os campos escalares têm dimensão de massa 1. Os campos fermiônicos de Dirac têm dimensão 3,5. Então, para que essa dimensão bata com essa, o parâmetro de supersimetria ele tem que ter dimensão menos meio. Eu sei que a dimensão desse campo aqui é menos meio, dimensão canônica de massa. Esse campo tem dimensão menos meio. Então, quando eu compuser isso aqui, esse cara tem dimensão menos meio e esse cara tem dimensão 1. Então, esse lado tem que ter dimensão 3 meios. Então, está faltando um fator 1, porque 1 menos meio dá meio. Então, essa composição aqui tem dimensão meio. Mas desse lado aqui, eu preciso ter dimensão 3 meios. Então, o que eu poderia colocar aqui que poderia me corrigir essa dimensão? Quer dizer, campos eu não posso colocar mais. A única coisa que eu tenho à disposição agora seriam derivadas. Esse parâmetro é global, por enquanto. Estou tomando a observação global. Mas eu poderia pensar em colocar aqui alguma coisa do tipo dmi, uma derivada. Mas só que isso aqui teria que ter um índice de Lorentz casando com isso aqui. Então seria razoável que eu colocasse aqui alguma coisa do tipo gama mi dmi. Um argumento dimensional, um argumento simples, né? De simetria de Lorentz. Eu daria
a base para eu pensar, bom, isso aqui é um férmio, então, isso aqui é uma matriz atuando no férmio, então eu poderia propor algo desse tipo, por exemplo, né, vamos ver se é a única possibilidade, algo que fosse gama mi atuando em epsilon. Então, isso aqui é uma matriz fermiônica, então se isso aqui tem índice alfa, eu posso imaginar isso aqui, então, tem um índice alfa no final do dia, e esse de mi atuando no ar. Então, essa é uma possibilidade para essa transformação. Esse cara aqui é um férmio, mas vamos ver agora a dimensão canônica bate. Esse cara tem dimensão 3 meios, esse é menos meio, esse é 1, então dá meio, 1, 3 meio, então a dimensão está batendo. Esse cara é fermiônico, esse cara aqui tem caráter fermiônico. Nada me impede, né, a gente poderia também pensar assim, aqui. Essa transformação, isso aqui está bem razoável, né? Então, vou fazer uma consideração. Então, eu teria que o delta psi alfa seria algo do tipo a matriz gama mi atuando no epsilon, isso tudo aqui é um espinor com índice alfa, de mi a. Poderia ser isso aqui. Por outro lado, esse férmio é um férmio de Majorana. Então, já que eu especifiquei o índice, agora eu não vou especificar o índice, vamos deixar em forma espinorial fechada, não vamos especificar. Só estou removendo o índice, mas a equação permanece tal qual ela é. Então, isso aqui é uma equação matricial. Essa matriz aqui, na verdade, né, isso aqui, na verdade, é gama mi alfa beta epsilon delta. É isso aqui que eu estou chamando de gama mi epsilon alfa. Essa matriz gama mi ela tem dois índices fermiônicos. Dos quatro externos. Tá? Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui, que está aqui de forma conválida. Vamos tirar o conjugado de Majorana dessa condição aqui. Vamos tirar o delta psi c, a operação de conjugado de Majorana. A operação de conjugado de Majorana, ela vai fazer isso aqui para nós. Ela vai pegar o gama mi epsilon, vai tirar o conjugado disso. E a operação de conjugado de Majorana, ela conjuga, né? Também tem uma operação de complexo conjugado dentro dela, mas esse campo aqui é real, então isso aqui não vai aparecer. A pergunta é, o que é o conjugado de carga desse objeto? Nós sabemos qual é a definição de conjugado de carga. C é C, psi barrado, transposto. Essa é a definição do nosso conjugado de carga. Isso significa que isso aqui é psi C. Quais são as operações que estão implícitas aqui? Isso aqui é psi C. A matriz psi barrada é psi dagger, gama zero, e eu tenho o transposto no final aqui fora. Então, esse psi C aqui tem essa característica. C, gama zero transposto, o psi dagger transposto ao psi star. E aí a gente aqui pode, se quiser, colocar aqui o C menos 1 e aqui o C. C, gama zero transposto, C menos 1 é menos gama zero. Então, posso colocar isso aqui, psi C menos gama zero, psi star. Que é igual a psi. Que é a condição de Majorana. Não vamos nos esquecer que ele é um verbo de Majorana. Então, quando eu tirar o conjugado de carga desse cara aqui, vamos ver o que vai estar acontecendo. Vamos tirar o conjugado de carga de gama mi C. Então, isso aqui significa que eu vou pegar as mesmas operações que eu fiz aqui ao gama mi C. Vou retomar isso aqui. O que eu vou estar fazendo é isso aqui. Quem é o gama mi C? Conjugado de carga. Não, gama mi epsilon. Conjugado de carga. É C. E esse espinor aqui barrado, gama mi epsilon barrado, transposto. É a definição. Pega esse término que está aqui, tiro o conjugado de Dirac dele e depois tiro o transposto. Então, isso aqui é C. Quando eu bato conjugado barrado, conjugado de Dirac, epsilon barrado, gama mi barrado. Gama mi barrado é o próprio gama mi, que é o transposto. Então, isso aqui está bem. Para nós, C, gama mi transposto, epsilon barrado transposto. Então, fazemos aqui, injetamos aqui a identidade.
C menos 1, C. C, gama mi transposto, C menos 1. Não fica preocupado com essas coisas, são detalhes técnicos que estão nos cursos aí de equação de Dirac, que é importante para você o resultado. Vamos trabalhar com isso. Eu sei qual é a tua cabeça tem que funcionar como resultado. Então, C, gama mi transposto. Mas se você precisar de uma revisãozinha disso, no nosso curso de eletromagnetismo do semestre de 2013, 2, você tem aquele projeto visual, não tem? Né? Lá no curso de eletromagnetismo 2, eu fiz um pedaço do curso, uma parte final do curso foi a equação de Dirac. E lá eu discuto bem essas propriedades do ferro de Majorana, todas essas propriedades que eu dou certo? Isso do Hagen? Não, o Hagen não trabalha com ferro de Majorana, não. Talvez tenha no livro de teoria de campo, talvez não, no livro de teoria de campo, na edição toda, do Pierre Ramon, que é o livro do Pierre Ramon, Field Theory, Pierre Ramon. Ele tem um capítulo final de supersimetria, e lá ele fala de ferro de Majorana. É a edição 2 do Pierre Ramon. Bom, C, gama mi transposto, C é menos 1 é menos gama mi. E C, epsilon barrado transposto, é o conjugado de carga do epsilon, mas epsilon é Majorana. Então, isso aqui fica o próprio Majorana. Então, o que a gente está observando é que o conjugado de carga desse cara está dando menos gama mi epsilon dB. Quando eu tirei o conjugado de carga dessa equação, eu ganho essa equação. Tem um sinal menos. Mas esse cara aqui tem que ser Majorana. Então, o delta psi deveria ser igual ao delta psi. Porque se o ferro é Majorana e eu faço uma transformação de supersimetria nele, ele tem que continuar sendo Majorana. A variação dele tem que ser um ferro de Majorana, não pode perder o caráter. Então, tem um sinal menos estragando tudo. Então, se tem um sinal menos, e a gente sabe que a operação de conjugação de carga é antilinear, isso significa que está faltando aqui um I. Vou colocar um I aqui desde o início, esse I vai estar aqui. Se esse I vai estar aqui, ao tirar o conjugado de carga dessa equação toda, esse I vai virar menos I. Então já vai trazer um menos I. E aí esse menos I, quando bater em cima desse menos aqui, vai dar I. Então está faltando. Então, a maneira talvez melhor, eu posso escrever essa equação desse modo aqui. Estava faltando. Então, a análise da realidade me diz que para esse objeto aqui, para essa transformação aqui, constituir um ferro de Majorana, eu preciso colocar aqui esse primeira coisa que eu vou chamar isso aqui. E agora também, acho que eu posso escrever essa equação, né? Se eu tiver gama mi, isso está certo. Então isso aí está. Vamos deixar eu colocar. Perfeito. Então, parece que nós conseguimos implementar de uma maneira simples, né, uma transformação de supersimetria num conjunto de dois campos reais. Campo escalar real e um campo de Majorana, que é um campo que faz o papel de campo real no espaço esferoidal. Então, com esse conjunto de dois campos, eu consegui implementar uma transformação de supersimetria desse modo. A variação do campo escalar é o epsilon da área do psi, e a variação do campo fermiônico de Majorana é I gama mi epsilon dB. Então, está realizando aquela proposta que a gente falou no início. A variação do campo bosônico é linear no campo fermiônico e a variação do campo fermiônico é linear no campo bosônico. Então, a gente tem o que a gente diria, a supersimetria, ela está pedindo pelo menos um doblete, né? Para eu poder ter o Fermi e o bóson têm que estar relacionados por causa daquele parâmetro epsilon. Então, eu vi uma série de considerações de realidade, de natureza, de simplicidade. Pegar o mais próximo possível sempre de Lie, os grupos de Lie. Parâmetro real. Parâmetro real significa que o Fermi tem que ser de Majorana. E aí a gente viu que a transformação se simetria porque ela mistura bóson com ferro. Bom, outro detalhe, né, importante também quando a gente estuda a simetria numa teoria de campos é que o que caracteriza uma álgebra de Lie, uma simetria, um grupo de Lie? Caracteriza a álgebra dos grupos de Lie que o comutador de duas transformações é uma terceira transformação
de mesma natureza. Então, quando eu faço o comutador, né, como eu tenho, né, a álgebra de Lie caracterizada por essa relação de comutação, né, colocando aqui o caso das álgebras de Lie simples, compactos, né? Então, isso aqui me garante que o comutador de duas transformações consecutivas atuando em cima do mesmo objeto é uma terceira transformação atuando em cima do mesmo objeto, quando essa terceira transformação tem a mesma característica das duas. Né? Então, a nossa pergunta é, se eu fizer simultaneamente duas transformações de supersimetria em cima do A, então suponhamos que eu quero uma transformação Δ1, um parâmetro epsilon. Pegue depois uma transformação Δ2 com um parâmetro psi. E vou pegar o computador dessas duas transformações atuando em cima do campo A. Então a pergunta é, o que eu vou ter aqui? Esse critério, né, quando a gente tem uma simetria numa teoria de campos, a simetria ela é implementada nessa teoria de campos se eu conseguir mostrar que em cima de cada campo, para cada campo que eu pegar, o comutador de duas transformações fecha uma álgebra numa terceira transformação da mesma natureza atuando naquele campo. Eu preciso ter a certeza de que aqueles campos eles estão permitindo que a álgebra se feche, ou seja, aqueles campos eles estão dando realmente uma representação daquela álgebra. Então, não basta colocar a transformação. Eu tenho que ter certeza que essa álgebra dessas transformações se fecha em cima dos campos. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos aplicar duas transformações sucessivas em cima do campo A. Então, até para simplificar a vida, não vou nem chamar de Δ1 e Δ2. Vamos fazer uma transformação com parâmetro tenorial epsilon 1 e uma transformação com parâmetro tenorial epsilon 2. Então, nós vamos ter isso aqui. Delta epsilon 1, delta epsilon 2, atuando em A, menos para trocando 1 com 2. Então, vamos ver. Quem é o delta 2 atuando em A? Quem é essa transformação aqui? Delta, o parâmetro epsilon 2 em cima do A. Então, isso aqui está dando delta, o parâmetro epsilon 1, e isso aqui eu sei, é epsilon 2 barrado A. Vamos trabalhar só esse lado, depois a gente só colocar 1 com 2 no segundo lado. Beleza, então isso aqui é isso aqui. Mas agora eu preciso trabalhar esse epsilon 2 barrado um parâmetro constante. Essa transformação vai estar no ar. Então isso aqui vai me dar epsilon 2 barrado. Perdão, isso aqui é epsilon 2 filhos. Obrigado. Vai ficar epsilon 2 barrado agora, delta epsilon 1 psi. Quem é o delta epsilon 1 atuando em psi? É I, gama mi, epsilon 2 e o dmi atuando no ar. Nós formamos isso aqui agora, menos 1 trocado com 2, então vai ficar menos I, epsilon 1 barrado, gama mi, epsilon 2, epsilon 2 barrado, epsilon 2. Essa transformação delta epsilon 1 é que atuou no psi. Então, a transformação do parâmetro epsilon. Então, é só trocar agora o epsilon 1 para epsilon 2. Epsilon 1 barrado, gama mi, epsilon 2, e A. Então, na verdade, eu estou calculando esse computador aqui em cima da. Agora, espinores de Majorana satisfazem a seguinte propriedade. Quando eu tiver um espinor de Majorana epsilon 1, gama mi, vezes o espinor de Majorana epsilon 2, isso aqui é a mesma coisa que menos epsilon 2 barrado, gama mi, epsilon 1. Essa propriedade aqui ela é satisfeita por espinores de Majorana que tem uma natureza anticomutativa, são números de gráfico, para eles não entrarem no nosso. Tá? Então, esse carinha que está aqui, na verdade, é igual, não posso escrever isso aqui, como isso aqui tem um sinal menos, isso aqui é mais I, epsilon 2 barrado, gama mi, epsilon 1, dmi A. Então, esse comutador aqui, aqui,
duas transformações de supersimetria consecutivas, né, e antissimetrizadas, elas estão dando para nós o 2i epsilon 2 barra gama mi epsilon 1 dmi ao campo aqui, ó. Agora, observe o seguinte: esse objeto aqui, isso aqui, é maior, esses termos são maiores. A gente sabe que se eu quiser tirar o conjugado complexo desse parâmetro, isso aqui é um parâmetro, isso aqui para nós, observe bem, isso aqui é um ferro, isso aqui é outro ferro, isso aqui é uma matriz de gama. Então, isso aqui, do ponto de vista do espaço fermiônico, isso aqui é um quadro vetor. Ele perdeu o caráter fermiônico. Por quê? Porque, no fundo, o férmio é uma matriz linha, esse objeto aqui é uma matriz 4x4, e esse férmio aqui é uma matriz coluna. Então, isso aqui, no fundo, é um conjunto de 4 objetos. Quer dizer, isso aqui é um quadro vetor. E, vamos tirar, então, isso aqui é um quadro vetor que eu vou chamar de um quadro vetor Ximi. Um quadro vetor. Então, o comutador de duas supersimetrias está se fechando numa coisa um pouco distinta. Eu não tenho uma transformação de natureza espinorial. Os dois espinores que estão aqui se combinam para me dar um bóson. Vamos ver se esse parâmetro aqui é real ou não. Qual é o conjugado complexo desse parâmetro aqui? Vou tirar o conjugado complexo disso aqui. O conjugado complexo disso aqui é epsilon 1 barra gama mi epsilon 2. Mas, sendo férmios de Majorana, eu posso escrever isso aqui como sendo menos epsilon 2 barra gama mi epsilon 1. Então, o conjugado complexo do Ximi é menos o Ximi. Então, esse objeto aqui é puramente imaginário. Então, ainda bem que tem esse i aqui. Então, eu vou incorporar esse i aqui no parâmetro Ximi. Se eu incorporo esse i aqui, então, se esse Ximi é definido com esse i, ao tirar o conjugado complexo dele, aqui aparece um menos i. Então, esse menos i, quando esse cara aqui for usar essa propriedade nessa aqui, ele vai ficar i. Então, esse cara aqui é igual a Ximi. Então, esse objeto aqui é um quadro vetor real. Então, eu tenho um quadro vetor real. Então, o que eu estou ganhando aqui? Eu estou ganhando aqui algo que tem a seguinte estrutura: 2 Xi dmi. Mas o que é isso aqui? Que nós, 2 Xi eu posso absorver, se eu quiser, né? Eu posso dizer que 2 Xi é um Xi-tio-mi, não importa, isso aqui é um Xi-tio-mi. A estrutura é essa, dmi. O que essa transformação aqui está fazendo em cima do campo 4? Então, eu tenho um parâmetro vezes uma derivada. O que significa isso aí? Isso aí não é nada mais do que a gente sabe. Uma translação. Imagina que eu tenho um campo A de x. Né? Se eu fizer uma translação do parâmetro, né? Se eu fizer uma transformação aqui, uma transformação do tipo A de x, que vai em área x mais delta x, né? Mais um xi, x mais xi. Então, isso aqui é A de x mais xi, derivada atuando em A. Então, essa transformação, isso aqui é o meu delta 3. Só que o meu delta 3 tem um caráter distinto. Ela não é uma supersimetria, ela é uma translação, faz o papel de uma translação. Eu fiz uma translação nas coordenadas, e essa translação aqui, então, quer dizer, ao fazer duas supersimetrias, o que eu fiz, na verdade, foi transladar a coordenada no final de tudo. Quando eu pego duas supersimetrias e componho dessa forma típica de uma álgebra de Lie, o efeito final não é uma nova supersimetria, não é uma terceira supersimetria, é uma translação, onde o parâmetro dessa translação é esse vetor que se tio-i, definido como sendo 2i, epsilon 2 barrado, gama mi, epsilon 1. Então, isso me abre uma discussão interessante aqui.
que é o comutador. Então, se eu pegar uma transformação, de supersimetria, vamos dizer assim, uma SUSY, e fizer uma comutação com uma SUSY 2, o que eu estou ganhando é uma translação. Então, vamos dizer, a álgebra de supersimetria, ela não fecha em si. Para ela fechar, ela precisa da translação. Eu preciso juntar a translação com a supersimetria para que eu feche essa álgebra. Então, aí a gente vai ter que ver. Vamos ver, se eu pegar o comutador de uma transformação de supersimetria com uma translação. Vamos ver o que é isso. Em cima do campo A. Então, vamos ver. Vamos dizer que eu faço uma transformação de supersimetria. Então, aqui eu vou ter um delta do parâmetro epsilon, esquinorial. E uma translação. A translação vai ser um delta de um parâmetro psi, atuando em cima do A. Então, vamos ver o que é isso aqui para lá. Então, isso aqui vai ficar transformação de supersimetria, transformação de translação. Vamos botar aqui, para não ter confusão, vamos botar aqui S para indicar a supersimetria e T para indicar a translação. Então, a supersimetria, a translação, menos a translação e a supersimetria. Um parâmetro A. Tudo isso atuando em cima do campo A. Tudo isso aqui atuando em A. Porque eu estou vendo o seguinte, o comutador de duas supersimetrias me pede a translação. Então eu preciso fechar essa álgebra para a translação. Mas agora a minha pergunta é, e a supersimetria para a translação? Dá o que do lado direito? Dá SUSY? Da translação? Dá zero? Comuta? Vamos ver o que? A gente tem que fechar uma álgebra. Então o que a gente está entendendo é que a supersimetria, ela sozinha não está se garantindo. Ela está precisando, ela gerou uma translação. Então quando eu faço duas transformações de supersimetria consecutivas, isso é o efeito final disso, é transladar o campo. O campo perde a noção da supersimetria, depois das duas transformações, ele se vê transladado apenas. Então a translação entrou nessa álgebra por causa da supersimetria. Então agora a gente tem que rever essa álgebra, vendo o que acontece quando eu pego uma simetria. Quer dizer, duas translações nós sabemos que mudam, né? Se eu fizer duas translações consecutivas em cima de um campo, a gente vai pegar um parâmetro psi til mi, dmi, psi til mi, dmi, e vai ficar menos psi til mi, dmi, psi til mi, dmi. Mas como esses parâmetros são constantes, e dmi comuta com dmi, então, claro, as translações comutam. Como uma translação com outra translação, não vou nem precisar fazer. Eu sei que as translações são constantes, mas a questão é a supersimetria com a translação. Vamos fazer isso agora. Então, a variação, vamos deixar aqui, a variação de supersimetria, um parâmetro F, em cima de uma translação. Quem é uma translação em cima do campo A? Então, uma translação em cima do campo A é um parâmetro, sei lá, uma translação é um parâmetro qualquer vetorial, pode ser um vetor que eu vou chamar de alfa mi, dmi. Então, a translação não precisa ser necessariamente isso aqui. Uma translação é um parâmetro alfa mi, dmi, atuando em A. E aqui menos a translação com um parâmetro, aqui eu estou com uma translação com parâmetro psi. Vamos colocar assim. Uma translação com parâmetro psi e a supersimetria atuando em A. Qual é a transformação de supersimetria em A? É epsilon barrado psi. Perfeito. Agora, então isso aqui me deu. Essa transformação aqui, a toda constante, né, ela vai entrar aqui. Então vai ficar psi mi dmi. Quem é a transformação de supersimetria do campo A? É epsilon barrado psi. E aqui vai ficar menos epsilon barrado e a transformação de translação em cima do psi. Uma translação é igual para todo mundo. A translação ela só translada o argumento. Então ela não vê o caráter do campo. Isso aqui vai ser um psi mi dmi. Está vendo que as duas coisas são a mesma, porque esse parâmetro aqui ele é constante, ele pode passar pela derivada, ele pode vir
tem nada a ver com isso aqui não tem matriz, aqui é um espinor. Esse espinor pode transitar à vontade para cá, porque aqui só vai encontrar vetores, e ao mesmo tempo ele é constante. Então essa derivada no fundo ela está pondo só em cima do psi. Então esses dois termos são iguais. Então a gente viu que, ao introduzir a translação na álgebra de supersimetria, a supersimetria e a translação comutam. Temos isso aqui. E claro, uma translação com outra translação dá zero também. Então essa álgebra se fecha, né? Translação. Translação é zero. Então a álgebra de supersimetria ela conseguiu se fechar. Porque duas supersimetrias geram uma translação. Mas essa translação ela entra e não bagunça mais nada. Porque se desse um comutador de uma supersimetria com uma translação, desse uma outra transformação mais maluca, eu teria que introduzir essa também para ver se a álgebra fechava. Mas a álgebra já fechou com supersimetrias e translação. Então, o que ficou no final de tudo isso é que a álgebra das supersimetrias, ela se fecha, ela precisa da translação. Então, é isso que vai depois levar o Salame a introduzir uma noção de superespaço. Porque uma translação é feita no espaço-tempo. Mas a gente começa a observar que uma translação feita no espaço-tempo, ela pode estar se originando, na verdade, de uma transformação de caráter fermiônico mais fundamental. Pode ser que tenha uma transformação ainda mais elementar do que a translação, porque a gente viu que duas supersimetrias se compõem para formar uma translação. Mas duas translações não se compõem para formar nada. Então, eu consigo formar translações a partir da SUSY, mas eu não formo SUSY a partir das translações. Então, isso começa a mostrar que a supersimetria, essa transformação de supersimetria, ela pode ter um caráter mais fundamental ainda do que a própria inocente translação espaço-temporal que a gente vai fazendo. Variância sobre translações de sistemas homogêneos, né? Variância sobre translações espaciais, variância sobre rotações. As rotações estão fora aqui. A supersimetria, ela não incorporou a rotação. A álgebra de supersimetria, se a gente agora faz uma analogia, né? Vamos começar agora a ver o grupo de Poincaré. Quem é o gerador das translações? Tá? O gerador das translações é o momento, isso aqui é na verdade, isso aqui é a menos de μ, isso aqui é o operador de momento, né? Quer dizer, esse I de μ aqui faz o papel do momento. Eu poderia escrever isso aqui da seguinte maneira: isso aqui é 2, epsilon 2 barrado, gama μ epsilon 1, I de μ é TI. TIA. Então, isso aqui é o gerador das translações, é o momento, I de μ. Então, vamos dar uma olhadinha só agora nessa, vamos abrir um pouquinho melhor essa relação aqui, né? A transformação de supersimetria, então, como nós vimos, né? Então, vamos escrever só aqui um instantinho assim. Transformação de supersimetria, a transformação epsilon segundo A, ela teve essa forma assim, epsilon barrado A. Né? Então, se a gente imaginar, né, que da mesma forma que acontece aqui, né, eu consigo dizer, o gerador da translação é esse DMI, né, é esse I de μ. Quando eu escrever isso aqui, então nós estamos esse isso aqui é delta, supersimetria com o parâmetro epsilon atuando em cima do A, é o epsilon barrado psi. Então isso aqui significa epsilon barrado alfa, psi alfa. Então, a gente pode escrever dessa maneira. A gente sabe que isso aqui vai ser epsilon barrado alfa. Esse índice alfa aqui, quando eu produzir esse campo fermiônico aqui, isso aqui deve estar vindo por quê? Porque eu tenho um gerador Q, alfa, atuando em cima do A. A gente sempre imagina que, na verdade, isso que está aquela estrutura que nós estamos dito, a transformação, a variação de um campo, ela é parâmetro, geradores, atuando no campo. Então, a matriz geradora atuando no campo, né, é isso aqui que transforma. Esse gerador que transforma meu campo, né, nesse campo aqui. Então, quer dizer, esse férmion, esse alfa que está aqui, ele, na verdade, ele é o resultado de um gerador de natureza fermiônica atuando no campo bosônico. Porque esse campo que está aqui é o mesmo campo que está aqui. Mas aí o efeito desse gerador nesse campo
é o que me transforma esse campo. Delta I é epsilon A, GA e J, e J. Então, o que me acopla nesse campo, é o gerador. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui, a forma, né, a estrutura da transformação de supersimetria, é isso aqui. O que é uma transformação? Da mesma forma que uma translação, um parâmetro xi é para nós um xi mi, então, o parâmetro e o gerador, né, que está aqui, ó, parâmetro e o gerador, o que vai ser a forma da transformação de supersimetria do parâmetro epsilon para nós vai ser epsilon agarrado Q. Isso aqui, o gerador, ele tem um caráter espinorial. O gerador da supersimetria, da mesma forma que o gerador dos momentos tem um caráter diferencial, é um IDMI, o gerador da supersimetria é esse objeto aqui. Então, vamos escrever formalmente, colocando geradores na história, né? Vamos colocar aqui a transformação de supersimetria, ela tem essa forma. Então, se eu pegar uma transformação de supersimetria com um parâmetro epsilon 1, eu vou ter epsilon 1 barrado Q. Se eu pegar a outra transformação, ela vai ter epsilon 2 barrado Q. E isso aqui vai ter que me dar, no final de tudo, uma translação. Vamos trabalhar dessa forma. Então, isso aqui está me dando uma translação. Vamos ver isso aqui. Então, isso aqui é para nós o seguinte: isso aqui é epsilon 1 barrado Q, epsilon 2 barrado, escrever isso de forma fechada. Vamos escrever assim. Epsilon 1. Perdão, um instantinho só. Vou colocar isso aqui até de uma forma melhor. Seria assim. Vou fazer só uma transformaçãozinha boa. Epsilon, desculpa essas coisas que a gente está discutindo, que já dá um intervalo para vocês. Essa transformação aqui. Vamos só. É uma questão de gosto, né? Epsilon 1 barrado Q, como o gerador, né, tem o mesmo caráter que o parâmetro, mas esse gerador, se esse parâmetro aqui é real, o gerador é hermitiano, álgebra de Lie. Se esse parâmetro aqui é maiorano, esse gerador aqui é maiorano. Porque o que eu quero no final seria, né, a forma integrada da transformação de supersimetria, seria um operador unitário. Mas se esse objeto aqui é maiorano e esse objeto aqui é maiorano, esse objeto aqui tem um caráter, isso aqui seria real, isso aqui seria hermitiano. Então eu preciso desse I aqui justamente para fazer a transformação unitária. Então esse objeto aqui tem um caráter real, hermitiano. Então eu posso escrever isso aqui desse modo. Isso aqui é a mesma coisa, aqui é barrado epsilon. Vamos ver, é melhor talvez colocar assim. Então vamos fazer essa transformação. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é epsilon espilor, epsilon 1 barrado, componente alfa e alfa. Isso aqui é o espinor, é o Q barrado beta, epsilon 2 beta, menos epsilon menos Q barrado beta, epsilon. Dá para uma coisa nisso. Vamos primeiro colocar assim essa epsilon, esse objeto aqui, atuando em cima desse objeto aqui, menos epsilon 2 barrado e epsilon barrado. Vamos colocar assim. Então vamos fazer o seguinte. Pode ser melhor fazer isso aqui assim. Então vai ficar, isso aqui vai ficar. Vamos escrever esse pedacinho aqui como sendo Q barrado epsilon 2. Então isso aqui está ali. Epsilon 1 barrado alfa e alfa. Epsilon Q barrado índice beta, epsilon 2 beta. Menos. Esse cara aqui, mesma coisa, eu vou fazer aquele mesmo modo, vou colocar epsilon, então vou fazer a mesma transformação que eu fiz aqui. Vou escrever isso aqui também, assim, então isso vai ficar menos Q beta, epsilon 2 beta, epsilon 1 do alfa. Só abrir agora essa expressão de componentes. Eu vou coletar os espinores, eu vou jogar esses espinores
Esse exterior aqui, esses objetos são anticomutantes, são férreos. Férreos para nós são objetos que anticomutam, são variáveis de grade. Então esse cara passa por esse, dá um sinal menos, esse cara passa por esse, dá outro sinal menos. Então isso aqui fica epsilon 1 barrado alfa, epsilon 2 beta. E alfa barrado beta. Depois esse cara aqui, vamos fazer a mesma coisa. Vamos trazer esse epsilon 2 passa para cá, esse cara vai passar por isso, vai trocar o sinal. Nossa, epsilon 2 beta e beta. Vou ficar mais. Mas esse cara aqui vem para cá, vem para cá. Então, falta uma barra aqui. Oi? Falta uma barra? Falta uma barra. Obrigado. Está certinho. E aí esse cara passa por aqui e vem para cá. Então você vai ficar mais epsilon 1 barrado alfa, epsilon 2 beta, e barrado beta, e alfa. Então a gente viu que esse comutador aqui, ele pode, isso que a gente fez aqui, então o que a gente está fazendo aqui, na verdade, só para reescrever isso aqui eu posso coletar epsilon 1 barrado alfa, epsilon 2 beta. Coletei esses dois, e aí eu gerei aqui na barra dentro que o computador, o anticomutador, que é alfa, que é barrado beta. Por assim. Que alfa é barrado beta, mas que é barrado beta que é alfa. Eu coletei esses dois caras para cá, um anticomutador. Perfeito. Então, esse objeto aqui, agora, isso aqui, que é o epsilon 1 barrado 2, epsilon barrado alfa, né? Epsilon 2 beta, esse objeto aqui, estou fazendo, claro, produto, né, de dois férmions aqui. Isso aqui tem um barrado, então tem esse férmion aqui. Isso aqui, esse cara aqui tem esses dois índices aqui. Vamos separar, então isso aqui é o seguinte, bom, então já está claro para nós que isso aqui tem um caráter, então isso aqui, o produto, né, de duas representações fermiônicas, né, eu estou pegando esse objeto aqui, que é um férmion, que está dessa forma, estou pegando esse objeto aqui, que é um outro férmion que está dessa forma aqui. Vamos botar isso aqui de uma forma, tentar escrever isso aqui em termos de representação vetorial do grupo de Lorentz. Quando eu tenho dois espinhos assim, né, eu posso escrever isso aqui, vou botar assim, de ver. Alguma coisa simplificatória, né? Mas a gente já está vendo que basicamente isso aqui está me dando um objeto que tem dois índices. Quando eu multiplico dois índices fermiônicos, né? Na verdade eu estou fazendo isso, quando eu multiplico dois índices, quando eu tenho alguma coisa do tipo epsilon barrado por uma coisa do tipo epsilon 2, eu estou fazendo o produto de duas representações fermiônicas. Eu posso gerar escalares, como eu posso gerar vetores também. Posso gerar uma série, quer dizer, produtos de dois férmions, pode ser escalar, pode ser vetor, pode ser tensor, vai depender de algumas propriedades. Só ver o que a gente pode ver, mas de qualquer maneira a gente já está vendo que isso aqui está me dando um objeto que tem um caráter bosônico, quer dizer, e esse objeto aqui, a gente já tinha visto, vamos fazer o seguinte, vou colocar, deixa eu apagar isso para conectar esse resultado. Nós temos visto que isso aqui, esse computador aqui, tinha que estar aqui para nós, estava me dando isso aqui. Essa translação, quando eu faço duas transformações de supersimetria em cima do campo A, está me saindo daqui, é isso aqui. Está me saindo daqui, é 2, epsilon 2 barrado, vendo a micro, vou colocar assim, epsilon 1, período. Está me saindo, o que me saiu desse lado aqui. Fazendo dessa forma, aqui o que nós observamos foi, o que saiu para nós foi epsilon 1 barrado, epsilon 2, epsilon barrado alfa, epsilon 2 beta. E aí é que saiu o anticomputador, que é alfa, que é barrado. Esse cálculo aqui, a gente fez usando a noção de gerador. Esse cálculo aqui, a gente fez usando diretamente as transformações em cima do campo. Então, esse resultado, tá?
saiu por esse modo aqui, tem que bater com esse resultado que está saindo aqui desse modo. Aqui é só uma questão também de simplicidade. Aqui nada me impede de colocar um fator menos 2 aqui e trocar isso aqui, como nós já sabemos. São termos maiores. Porque isso aqui, ó, fica análogo a isso aqui. Então, isso que está dando aqui, ó, isso que nós tínhamos calculado aqui, isso nada mais é do que menos 2, epsilon 1 barra alfa, gama mi, alfa beta, epsilon 2 beta. E aqui o período. Então, o que nós estamos vendo? Tá? Que esse comutador aqui, anticomutador aqui, tem que ser para nós, esse anticomutador, ele tem que entrar aqui para fechar essa relação. Então, com isso, a gente está vendo que esse anticomutador aqui vai fazer o papel de menos 2, gama mi, alfa beta, e mi, alfa psi. Nós temos isso aqui, por esse lado. Por esse lado aqui, nós temos isso aqui. Então, isso aqui tem que bater com isso aqui. Para que isso aqui bata com isso aqui, ó, esse carinha que está aqui, ele vai ter que me introduzir aqui. Isso que está aqui é o que eu abri aqui. Então, a relação entre esse cara que está aqui, que é isso aqui, e esse cara aqui, e esse anticomutador, ele vai ter que colocar aqui o gama mi, o menos 2, gama mi alfa beta e o PV. Certo? Então, nós com isso conseguimos, né, ver que, na verdade, se eu quiser escrever essa álgebra em termos de geradores, a supersimetria está me dizendo que um gerador de supersimetria que é alfa, né, com a componente que é barrada beta, isso aqui está dando para nós menos 2, gama mi, alfa beta. É a mesma leitura que eu já tinha feito aqui. Duas supersimetrias comutando dão uma translação. Aqui é o anticomutador dos geradores, que eu excluí os parâmetros, né, que tem caráter anticomutatório, por isso que esse comutador se degenerou no anticomutador, porque eu expeli a parte que é anticomutada. Então, isso aqui me fecha, é o que a gente usa tradicionalmente como a álgebra de supersimetria. Certo? Então, quer dizer, esse objeto que está aqui, para bater com isso aqui, quer dizer, a partir daqui, para eu ter isso aqui, é preciso que esse anticomputador introduza o menos 2, o gama mi alfa beta. Então, tá, mandei. Passar o término tem que passar pela matriz, aí no outro sinal. Não, aonde você diz isso? Que Porque vai ficar. quer dizer, tudo elemento de matriz. Não, se o verbo passa pela matriz, não tem problema. O problema é quando o verbo passa pelo verbo. Porque a matriz tem dois índices. Então, a matriz, na verdade, é bosônica. Como ela tem dois índices fermiônicos, ela funciona como um bóson. Então, quando um fermo passa pela matriz, não tem problema. O problema é quando ele passa por um cara que tem um índice só. Que aí é fermo passando por fermo. Tá. Certo? Estou aprendendo. Está aprendendo. É uma nova álgebra. fazer. É a álgebra de Grasdon. É como se fosse o seguinte, né, o Alexandre? Quando ele passar por esse índice, ele anticommuta. Quando ele passar por esse, ele anticommuta também. Então, quando ele passa pelos dois, é como se ele comutasse. Então, isso aqui é o que nós chamamos de a forma da álgebra de supersimetria. Então, nesse argumento muito simples, nesse modelinho muito cozinha, a gente conseguiu ver uma série de aspectos da supersimetria, que a álgebra de supersimetria pede que se feche nas translações, e nós vimos uma relação entre os geradores da supersimetria e os geradores da translação. Agora, uma observação importante que vai ligar daqui a pouco na nossa próxima aula. Se a supersimetria é local, como nós conversamos, lá no início da supersimetria, para nós ela é local, se a supersimetria é local, esses parâmetros aqui são locais, dependem de x. Então, a minha translação, quando duas supersimetrias se fecham, duas supersimetrias locais se fecham numa translação local. E aí, na próxima aula, a gente vai motivar que a translação local, ela é uma linearização das transformações gerais de coordenadas. As transformações gerais de coordenadas, elas estão por trás da formulação da relatividade geral, do spin 2, da formulação do campo de spin 2, que é o campo do grávido. Então, nós vamos ver que, naturalmente, a supersimetria local, ela está conectada com o aspecto da gravitação. É por isso que a gente chama a supersimetria local de supergravidade.
Porque, na verdade, quando tem supersimetria local, eu estou preparando já uma teoria de gravitação. Então, vou dar um intervalo de 15 minutos, tá bom? 15 para 6 a gente retoma. Certo? Obrigado, José.